tarde a todos. Eu sou o professor Dirceu Reiser com o programa O Profissional do Século XXI. Esse é um programa da Escola Paulista de Negócio, um centro de pós-graduação, também de formação de executivos. Nosso site é www.escolapaulista.org. Hoje nós estamos trazendo aqui um profissional, o professor Jomásio Avelar, para tratar de um assunto importantíssimo, né? Você que quer ser o profissional do século XXI, nós estamos hoje aqui com o tema Profissional de Engenharia em Empresas de Serviço. Professor Jomásio, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito boa tarde, é um prazer para mim estar aqui, se puder servir aos objetivos do seu programa. Ficamos muito felizes, professor. O senhor pode falar um pouquinho, professor, sobre o seu currículo, fazer uma apresentação? A gente sabe que o currículo do senhor é muito extenso, o senhor tem aí muita experiência no mercado e com certeza para o nosso jovem que está aprendendo, está buscando conhecimento, isso é muito importante. Muito bom. Eu estou no mercado há 46 anos, formei-me em 1965 pela Escola Politécnica e tive um privilégio ao longo da minha profissão de participar de obras expressivas. Por exemplo, aqui na Paulista, ao lado nosso aqui, tem o Museu de Arte de São Paulo, que é a obra da qual participei, de construção. É uma obra emblemática no país e no mundo, que é o maior vão do mundo, né, isostático, né? Participei de obras importantes, como o metrô de São Paulo. O primeiro trecho a ser construído fomos nós que construímos, a rodovia dos imigrantes, o edifício sede da Sabesp. E assim, foi uma época muito boa na minha profissão. Eu trabalhei 10 anos como empregado de uma construtora, os 4 primeiros anos no departamento de custos e depois os 6 últimos anos como diretor comercial. E depois, em seguida, eu achei por bem constituir meus próprios negócios e trabalho até hoje dirigindo minha empresa. Então, a minha carreira é uma carreira realmente ligada à profissão da engenharia civil. Ok. Isso é muito bom. A gente gosta de ressaltar muito que a Escola Paulista tem um comprometimento de trazer profissionais aqui para falar um pouco da sua experiência, não um simples profissional, mas um profissional com uma competência, né? O professor disse aqui as suas realizações, já deixa bem claro qual é a competência dele e dos nossos profissionais que a gente traz para vocês aqui, né? Professor, a gente vai falar um pouquinho então sobre aí um profissional de engenharia, para dar um pouco da expertise do senhor, né? E a gente pode começar aí, talvez perguntando quais são as características ou as principais características da profissão de engenharia, professor? Sim, o engenheiro, e isso entendido em todos os seus ramos, né? Não é só a engenharia civil, mas na área industrial, né? Na área do agronegócio, mesmo na agricultura, né? Que é o engenheiro agrônomo, né? O engenheiro tem que ter a característica fundamental de querer estudar os problemas, de ser atraído por fenômenos físicos, né? E daí ele tem que ter uma formação muito boa, sólida de matemática, formação sólida de física, de química, não é isso? Porque os produtos de um engenheiro são obras que devem durar séculos e talvez milênios. Basta ir na Europa e ver-se lá os castelos, né, que duram milênios, pontes que duraram 4, 5 séculos, né? Mesmo as nossas aqui são pontes, são obras duradouras, né? Então o engenheiro não é como o médico tem um ato ali naquele instante, né? O advogado também é uma causa que ele pode durar muito tempo, mas a formulação dela é feita quase que instantaneamente ali, poucos dias no escritório, né? O engenheiro ele tem que fazer uma obra que vai durar muito tempo. E o que é mais grave, né? São os riscos da implantação dos empreendimentos. Que hoje a cidade de São Paulo tem crescido muito. Muito. Né? Afeta diretamente a carreira do engenheiro, os riscos. Porque um acidente afeta a pessoa dele, que está implicado, inclusive, mediante o Código Civil. Não é isso? Temos visto aí alguns insucessos de obras que chamam a nossa atenção, que é muito importante para que os futuros profissionais da engenharia estejam atentos para isso. Aprender com os erros, né, professor? Com os erros e, ao longo da sua formação, ter o cuidado de ser dedicado, assimilar bem as matérias, né, conhecer profundamente e depois, no exercício da profissão, assumir a responsabilidade. Não é? Porque hoje em dia, o que nós estamos assistindo?
assistindo uma situação em que as pessoas, diante do insucesso de um empreendimento, recorrem à justiça. E depois põem a culpa na justiça, porque a justiça é lenta. Mas antes de ocorrer o acidente, houve uma fase que foi a falha do engenheiro. Não é isso? Ele tem que planejar, conceber, planejar e executar. Tá? Então aí que entra, por exemplo, uma entidade como o CREA. Tá certo? O CREA tem por obrigação fiscalizar. E essa fiscalização, no caso que eu estou aqui focando, é a fiscalização de que existem as competências técnicas necessárias para que aquele empreendimento seja implantado com o mínimo risco. Essa é uma questão fundamental. Quer dizer, o profissional que quer ser um profissional do século XXI precisa estar muito atento a isso. Muito atento. E a maior quantidade de precauções possíveis, né? Exatamente. Porque um erro desse pode levar à morte de infinitas pessoas. São vidas que estão implicadas aí, né? Aquele acidente do metrô, por exemplo, lá em Pinheiros, são 7 vidas. Tem 7 vidas. Se pudesse lembrar que houve um acidente no shopping de Osasco, há 15 anos, morreram ali 42 pessoas. E nesses 2 casos, eu falei de 7 vidas num caso, 42 vidas no outro caso. O 11 de setembro, nos Estados Unidos, morreram menos de 3 mil pessoas. Então nós estamos com acidentes aqui que implicam muito maior número do que aquele que aconteceu ali, que lá abalou o mundo. E aqui a coisa fica um pouco banalizada. Tá? Estão se acostumando com essa história. Por exemplo, nas estradas brasileiras, a quantidade de mortes por acidente nas estradas é muito grande. Agora, no mês de julho, foi 260 pessoas no estado de São Paulo. Nesse semestre aqui, foram 3.600 pessoas. E não se toma conhecimento, não se dá a devida atenção. Né? Muitas vezes é falha de projeto e falha de execução. Você deve saber, pela física, que quando se estabelece o grade de uma estrada, numa curva, é preciso que a curva acompanhe para conter a força centrífuga dos pneus. Quando isso não acontece, ela fica plana, o carro joga fora da estrada. Ao ser jogado fora da estrada, estão indo vidas ali. Às vezes, a gente pode fazer uma comparação muito rápida com aquele acidente da TAM, professor, com as ranhuras nas pistas. Claro, não tenha dúvida. E ali foram quase 100 pessoas que morreram. 109 pessoas. E depois, veja como é que acontece, né? Aí a TAM, que é uma empresa poderosa, não é isso? Cercou-se juridicamente, cercou-se dos cuidados de conter esses riscos de imagem da empresa, né? E os acidentados e as famílias estão até hoje sem devido tratamento. Quando o importante seria o tratamento prévio, ou seja, antes de ocorrer o acidente. Prevenção. Né? Então, por exemplo, aí vem uma questão importante para o nosso tempo. A imprensa é muito sensacionalista, né? E então, quando contratam uma obra, logo vem os julgamentos dos preços. Acham os preços superfaturados. Nem sempre. Eu trabalho há 46 anos com essa matéria, que é estudar preços, contratos, etc., um governo principalmente, e cada obra tem um preço. Isso depende das condições da obra, das técnicas usadas, dos riscos implicados. Né? Então, veja, um caso desse aí, decorreu de quê? De uma pista mal construída. E muitas vezes é o preço que determina uma obra mal construída. Bom, lamentável, professor. Professor, em que âmbito se aplica a engenharia? Em tudo. Tudo? Vamos olhar aqui nesse ambiente. Só da engenharia aqui. Não é? Eu me atrevo a dizer-lhe o seguinte, que a engenharia, ela influencia 80% do PIB de um país, hoje. O que tira da engenharia? Você tira, então, a medicina, serviço de medicina, não os hospitais, etc. Né? Tudo já tem engenharia. Depois, direito. O exercício da função do direito. Né? O exercício da função do magistério. Mais as escolas, as instalações, engenharia. Então, tudo é engenharia. Agricultura, produção de alimentos. Né? Todo o conforto humano é produzido pela engenharia. Engenharia. Então chega próximo aos 80% do PIB. É a minha avaliação. Eu acho que não erro. Olha que o nosso PIB é alto, né? Quer dizer, 1 trilhão e quase 400 bilhões. Você imagina então o PIB dos Estados Unidos, com 16 trilhões de dólares. Né? E veja bem, está lá agora o Obama sacando soluções para a crise americana, que é construir obras de infraestrutura.
Uhum. Né? Bom, interessante, né, professor? Professor, qual que é a relação que devem ter os profissionais da engenharia com a inovação tecnológica? Íntima, a relação íntima, porque cada vez mais a demanda é grande para que se produzam melhores produtos a custos menores. Não é essa a condição? Sim, a eficiência cada vez mais econômica, né? Então o profissional que é da produção material, que é o engenheiro, né, ele tem que estar acompanhando intimamente a inovação. Ao surgimento de uma inovação, ele deve estar atento para captá-la, porque na hora que ela for para a aplicação tecnológica, ele está bem informado. Até mesmo porque uma renovação tecnológica implica até em redução de custos para as empresas, para as organizações. Né? Não tem dúvida. Mas é isso que tem que ter. Todos nós temos que estar atentos hoje em dia. Né? Porque o mundo de hoje exige melhores produtos a custos menores. Okay. Essa é a crise. Pega, por exemplo, um celular, pega um rádio, um aparelho de televisão. Né? Os próprios automóveis têm estado mais baratos que já foram no passado. É isso? E são mais confortáveis. Muito mais confortável, mais tecnologia, mais seguro, né, do ponto de vista... É verdade, realmente é muito importante. Né? Professor, quais são as tendências da evolução tecnológica no mundo? Olha, o que nós constatamos, né, é exatamente isso aí. É que os engenheiros, cada vez mais, eles têm que estar aptos à aplicação das últimas tecnologias. Então, a tendência que se verifica, inclusive, vi talvez nos jornais antes de ontem, essa feira que houve na Alemanha, né, a feira eletrônica, né, os produtos cada vez mais se integrando uns aos outros, né, celular com televisão, com comunicação, em todos os setores. Né. Então, cada vez mais a comunicação fica mais rápida, mais eficiente, né, e também mais barata. Então, a tendência, na minha avaliação, é exatamente esse o sentido, de que as coisas fiquem mais rápidas e mais eficazes. Isso se aplica, por exemplo, na construção civil. O senhor não vê hoje a velocidade com que se sobem os prédios? Se constrói? Assustador. De um dia para o outro você tem... Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar na profissão, a cura do concreto armado era de 28 dias. Isso é um conceito quase secular do concreto armado, que o senhor deve saber. O concreto armado foi criado, foi inventado, né, em 1930. Agora nós saímos fazendo aí 70, 80 anos de concreto, tá certo? Então, desde então até a minha formatura, são 28 dias para curar. Faz uma concretagem, espera cimbrado 28 dias. Hoje você pode descimbrar com 3 dias. Usam-se produtos químicos, né, da composição do concreto, né, e rapidamente pode desformar e trocar o seguinte. E aí também entra um outro conceito importante, né, que é da integração das informações na gestão dos projetos. Né? Então, por exemplo, no passado se fazia primeiro toda a estrutura de concreto armado do prédio. Depois que se faziam as paredes de alvenaria, depois que vinha o revestimento, depois que vinham as instalações. Hoje não. Já sobe tudo junto. Simultâneo. Então, todos... concreto junto com a alvenaria, com as instalações, já se deixam nas paredes os espaços necessários para a tubulação de água e esgoto, né? Fios, tudo. energias. Então, essa concentração de informações na gestão do projeto dá uma outra velocidade e outra eficiência. Realmente, uma gestão de um projeto faz a diferença, né, professor? Faz a diferença, não tenha dúvida. E é aí que entra o profissional atualizado. Né? Enquanto o atualizado está dominando essa tecnologia de bem produzir e com segurança, né, minimizando os riscos, e aquele que não está atualizado está com os métodos antigos ainda. O custo dele é mais alto, o tempo é maior, né, e aí outras consequências. Né? Claro, e a nossa economia não pode perder tempo, não pode se dar o luxo de esperar tanto tempo para que um empreendimento seja entregue. Até porque a nossa economia é pressionada do exterior. Né? A globalização faz com que a gente realmente não perca tempo, é verdade, professor. Tem uma pergunta aqui, professor, que postura deve ser assumida pelo profissional da engenharia face à evolução tecnológica? Então, junto com essa questão, eu queria que o senhor também passar ao senhor uma pesquisa que foi feita pela Escola Paulista de Negócio,
com a consciência tecnologia sobre gestão de projetos, né? Então nós fizemos umas pesquisas, né, e nós apuramos o seguinte, que apenas 50% das empresas usam a metodologia de gestão de projetos, né? De 100 empresas, apenas 50 utilizam isso, né? Nessa pesquisa ainda traz um dado ainda, professor, dependência de planilha eletrônica. 60% das empresas têm uma alta dependência por planilhas eletrônicas, né? 30% tem uma dependência média e 70%, perdão, 10% tem uma dependência, quer dizer, são muito poucas empresas que não têm dependências com planilha eletrônica, né? E ainda um outro dado da pesquisa interessante, que é o grau de integração das informações, como é que elas estão integradas, né? 70% diz que é baixa a integração, né? 20% média e 10% é alta essa integração das informações. Então a gente realmente vê que gestão de projetos tem aí mostrado, através de uma pesquisa, uns dados, será no mínimo alarmante. É isso, professor? Sim. É interessante essa pesquisa, não é? Quem é que é o patrocinador dessa pesquisa? Quem que fez? Foi feita pela Escola Paulista de Negócios junto com a Consciência Tecnologia. Pois é, muito importante. De certa forma, nós falamos há pouco disso, não é isso? Porque na medida em que nós estamos avaliando e querendo até definir melhor que características tem o profissional desse século aqui, não é? Quer dizer, a formação dele tem que ser diferente do que vinha vindo até agora. Quer dizer, as formações estanques, né? A física, a química, a matemática, ou de outro lado, a especialidade na construção de edifícios, ou na produção de automóvel, ou na produção agrícola, né? Quer dizer, esses conceitos estanques não cabem mais no mundo de hoje. O profissional tem que estar habilitado a receber os influxos de informações, processá-los e integrá-los naquilo que é o objetivo principal da sua produção eficaz. A preços mais baratos, a custo mais barato, né? E a qualidade melhor e num prazo mais rápido. Então isso aí, essa pesquisa aí revela altos conceitos importantes que devem ser entendidos, e até no caso de uma faculdade como a de vocês, né, pós-graduação, é um centro de pós-graduação, deve estar atento para isso aí, que isso é uma orientação marcante para os dias de hoje e daqui para frente, né? Realmente, eu queria até aproveitar e mandar um abraço para a Consciência Tecnologia, né? E realmente, professor, 50% apenas das empresas usarem uma metodologia, dependência de planilha eletrônica, quer dizer, também é um número alarmante, né? Apenas 10% não utilizam a planilha, utilizam um outro método mais integrado, né? E o próprio grau de integração das informações, né? Isso mostra que são informações que têm que estar integradas, né, claro, professor? Como é que se toma decisões, como é que se tem um planejamento estratégico se as informações não são integradas? Exatamente. Não estão todas compiladas no mesmo sistema. Certa vez eu conversava com os dirigentes dessa empresa e eu da Consciência Tecnologia, ok, professor. Eu apreciava para ele o seguinte, quer dizer, dado que nós estamos no mundo hoje em competição de nação com nação, o fator competitividade hoje é decisivo, porque se nós não temos produtos competitivos, como é que nós vamos vencer a concorrência no outro país? É como reclamo hoje, por exemplo, dos produtos japoneses aqui dentro. Né? Quer dizer, essa reclamação é válida, mas temos que fazer o dever de casa. Estamos habilitados para, tecnicamente, produzirmos, temos a produtividade tal, para ganhar a concorrência aqui dentro também. É isso? E nisso aí vem o quê? O governo, que precisa de manter sua arrecadação, que precisa manter a sua receita na balança de pagamentos, portanto precisa de exportar, né? Ele precisa de zerar as suas empresas. Agora, isso não é criar benesse para a empresa, não é criar privilégio para a empresa, não, mas é dar suporte. Por exemplo, o BNDES pode financiar programas de atualização. A custos baixíssimos, inclusive, né? Certo? Por exemplo, o caso do BNDES que eu citei agora, né? O BNDES, ele é fomentado pelo FGTS, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. O fundo empresta ao BNDES a 3% ao ano os recursos. E o banco passa a 6% para as empresas. Então, um recurso realmente barato. E pode ser até mais barato que 6%, dado que ele custa ao BNDES 3%. Né? Esse é um recurso típico, ótimo e útil
para se levar a melhorar a condição operacional das empresas, que é essa integração das gestões de projetos. Eu queria só voltar um pouquinho antes de terminar esse bloco, professor. O senhor falou uma coisa interessante, que o governo precisa fazer também a sua lição de casa, né? Não tenho dúvida. O Brasil tem hoje exportado muita commodity, quer dizer, exporta muita commodity e importa muito produto com valor agregado. Sim. Com muito mais. Acabamos só mandando produtos in natura e recebemos aqui a tecnologia, não desenvolvemos. Né? É curioso sua observação pelo seguinte: quando eu era estudante, há 46 anos atrás, né, nós estudantes condenávamos o governo de permitir que nossa economia fosse de exportação de produtos primários, dentre eles inclui-se a agricultura, e importar os produtos tecnológicos manufaturados. Né? Com o tempo o mundo mudou. Quer dizer, os Estados Unidos e os países europeus desenvolvidos passaram a exportar tecnologia para fabricar aqui dentro do Brasil, né? Inverteu a situação, e eles lá hoje não estão com menos indústrias. Mas hoje estamos acomodados em exportar os commodities, em exportar os produtos primários. Né? Estamos acomodados. Estamos abandonando a guerra da produção do manufaturado aqui dentro para competir com o chinês que está chegando. É aí onde dá essa dificuldade tremenda em competir com o mercado como o chinês, por exemplo. Exatamente. Né, professor? Professor, eu vou pedir, professor João Mas, eu vou pedir só um minutinho para a gente fazer aqui um pequeno breakzinho, a gente já volta. A gente está aqui com o programa Profissional do Século XXI. O tema hoje é o Profissional de Gestão de Engenharia em Empresas e Serviços. A gente vai para um pequeno intervalo e nós já voltamos.